Bom, pessoal, o momento agora é da gente falar da crise política. Há pouco eu trouxe para vocês dados de um 2015 que talvez tenha sido o pior dos anos do passado recente da economia brasileira. E tudo isso foi causado por uma crise política e uma crise que tem nome e sobrenome. Aliás, nomes e sobrenomes. E os nomes da crise são Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Essa dupla que, repito e tantas vezes repeti, tantas vezes vou repetir, roubou o futuro da nação, foi a dupla que jogou o Brasil dentro do poço do lamaçal da Petrobras. É a dupla do mensalão, é a dupla do petrolão, é a dupla do eletrolão. E antes que um desavisado levante a mão e diga: opa, Dilma não é da dupla do mensalão. Bom, gente, ela foi ministra-chefe da Casa Civil, né? Em relação ao petrolão, ela foi ministra de Minas e Energia. Então, se ela não sabia de nada durante todo esse período, ela tem que ser sumariamente escorraçada do poder, porque é de fato de uma incompetência ímpar. Mas ela é muito mais do que isso, ela é muito mais do que incompetente. Dilma Rousseff também é essa figura que sabia de tudo e que, pelo simples fato de defender um discurso de que não rouba para si mesmo, acha que o Brasil tem que engolir essa mulher incompetente, essa mulher que coordenou um governo em que houve formação de quadrilha, essa mulher que recebeu um governo de um homem que também coordenou um governo em que havia formação de quadrilha. Formação de quadrilha, definição básica, está lá na legislação, mais que 3 cometendo o mesmo crime de forma seriada, alguém vai me dizer que não. No Brasil, a gente viveu a crise política do PT, no Brasil a gente viveu a crise política no Congresso, no Legislativo, a gente vive aí vendo Eduardo Cunha nesse momento de cai, não cai, Dilma cai, não cai, vai ter impeachment, não vai ter, Renan Calheiros, que enfim chegaram, né, um pouquinho perto aí de Renan Calheiros, que é essa figura que todos nós sabemos bem, né, que de santo não tem nada, muito pelo contrário, né, tá muito mais para acender vela pro diabo que para Deus. E a gente olha para o nosso legislativo, a gente vê Renan Calheiros e Eduardo Cunha, a gente olha para o nosso executivo e a gente vê Dilma Rousseff, e a gente olha para a corte maior do poder judiciário e a gente vê Ricardo Lewandowski comandando o STF, o mesmo STF que meteu a mão na Constituição, que rasgou a Constituição e que decidiu dar uma ajuda para que Dilma Rousseff, a mulher que é criminosa, porque ela cometeu crime de improbidade, ela foi contra a legislação, crime de responsabilidade. Essa mulher foi salva pelas benesses de um legislativo e de um executivo aparelhados. Nesse momento, até muito mais, lamentavelmente, aliás, judiciário aparelhados. Nesse momento, lamentavelmente, muito mais o poder judiciário que deu essa colher de chá aí para a presidente. Aí a gente olha para as cortes, a gente olha para as casas de leis, a gente olha para o Poder Executivo e fica a pergunta: para onde a gente vai? Quando você estica um pouquinho mais os olhos e olha para o Tribunal de Contas da União, lá encontramos Haroldo Cedras na presidência, reconduzido, mesmo sendo ele investigado pela Operação Lava Jato, e o filho de Haroldo Cedras, essa figura que foi citada em depoimentos da Lava Jato, por ter conseguido o estudo, por ter conseguido pareceres dentro do Tribunal de Contas comandado aí pelo papai Haroldo Cedras. É preciso mudar absolutamente tudo, mas é preciso também saber que para o Brasil mudar há início, meio e fim. E qual é o início? O início é o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O mundo ideal é que toda essa canalhada seja escorraçada do poder, seja o presidente do Senado, da Câmara, presidente da República, o presidente do Tribunal de Contas, o presidente do STF, mas é preciso ter estratégia, e o primeiro ponto é tirar Dilma Rousseff do poder. Há pouco eu falei para vocês sobre as questões que envolvem a economia. A gente tem aí uma economia degringolando, o PIB andando para trás, a inflação galopando, a gente tem aí milhões e milhões de brasileiros desempregados e a gente não tem uma boa perspectiva. Como é que muda? Como é que a perspectiva começa a se abrir?
muda com o impeachment de Dilma Rousseff. Só com o impeachment da presidente o Brasil vai começar a andar para frente. Ainda assim, vai ser um esforço danado por toda a herança maldita que essa gente deixou. Pois muito bem, e depois disso? Depois disso, gente, que vem o efeito cascata, que todos os criminosos que hoje usam do poder, estão no poder cometendo crimes, chegaram ao poder cometendo crimes, ou que depois que chegaram ao poder integraram essas quadrilhas, têm de pagar, cada um deles. Mas é preciso ter estratégia para sair dessa crise política. 2015 foi um ano que precisa ser esquecido na economia. 2015 é um ano que precisa ser lembrado e relembrado todos os dias, por muitas gerações, na política, para a gente jamais passar de novo pelo que estamos passando nas mãos do Partido dos Trabalhadores, o PT do mensalão, o PT do petrolão, o PT do eletrolão, o PT da corrupção.